Olá, meu nome é Rami. Eu vivo no Irã, onde seguir a Jesus é perigoso. Meus pais são cristãos, mas é um segredo. Nós vamos para a igreja na casa do pastor Milad. Eu amo o pastor Milad. Todas as semanas, ele nos conta tudo sobre Jesus, como ele morreu por todo mundo e quer que as pessoas sejam amigas de Deus. Um dia, nós estávamos indo para a igreja, quando vimos o pastor Milad ser levado por um carro de polícia. Quando chegamos em casa, a minha mãe me explicou. O pastor Milad foi preso e agora está na cadeia. Mas por quê? Por nos ensinar sobre Jesus Cristo e o quanto ele nos ama. Então, o pastor Milad foi para a prisão por nossa causa? Por que ele faria isso? Filho, porque ele é um seguidor de Jesus e Jesus nos amou tanto que morreu para nos salvar. O pastor Milad estava tão cheio do amor de Jesus que ele decidiu compartilhar com a gente, mesmo sabendo que poderia ir para a prisão por causa disso. O que vai acontecer com o pastor Milad? Eu não sei, mas com Jesus sempre há esperança. Eu sei que você está preocupado com o pastor Milad, mas Jesus nos ensina em João 14:1 a confiar nele ao invés de nos preocuparmos. Histórias como essa são comuns. Neste exato momento, cristãos ao redor do mundo estão sendo perseguidos, oprimidos, rejeitados e mortos por causa da fé em Jesus como nunca antes. A Lista Mundial da Perseguição 2022 revela que o número de cristãos perseguidos continua aumentando e triplicou em menos de uma década. Já são mais de 360 milhões de irmãos nossos sendo expostos a maus tratos, sequestros e discriminação. 1 em cada 7 cristãos é perseguido pelo nome de Jesus. Essa perseguição extrema e severa não é exclusiva a um lugar específico. Pelo contrário, está presente em mais de 50 nações ao redor do mundo, consideradas os países mais perigosos para um cristão. Pela primeira vez, o Afeganistão ocupa o primeiro lugar da lista. Desde a tomada do governo pelo Talibã, o destino dos cristãos se tornou letal. Fugas, execuções públicas e sequestros de meninas cristãs viraram comuns sob o novo regime. O Talibã deixou claro que as leis islâmicas ultraconservadoras estão em vigor e deverão ser respeitadas. Todos os cristãos no país são cristãos secretos. Se descobertos, poderão enfrentar a morte. Na Coreia do Norte, que ficou em primeiro lugar por 20 anos, a situação também é crítica. Apesar de descer para o segundo colocado na lista, as condições de vida dos cristãos norte-coreanos atingiram seu pior nível. A Covid-19 deixou o país em uma profunda crise de fome e os cristãos se encontram ainda mais vulneráveis. Com as fronteiras do país fechadas, os cristãos ficaram completamente isolados e sem via de escape. Em diversos países da África, o avanço dos grupos extremistas islâmicos aumentou consideravelmente. A Nigéria subiu para a 7ª posição e é considerado o país mais violento para um cristão, onde muitas das marcas deixadas pelo Boko Haram são irreparáveis. Dos 5.898 cristãos que foram mortos por causa da sua fé neste último ano, 79% se encontravam na Nigéria. Na Ásia, governos nacionalistas buscam silenciar a igreja. A Índia é uma das nações onde os cristãos são considerados cidadãos de segunda classe. Conforme a ideologia do país, um verdadeiro indiano tem que ser hindu. Por isso, extremistas hindus têm propagado mentiras e notícias falsas carregadas de um discurso de ódio contra as minorias religiosas. A perseguição na China também tem se intensificado. A vigilância no país está entre as mais opressivas e sofisticadas do mundo. As igrejas são rigorosamente monitoradas e muitas estão sendo fechadas. É ilegal que menores de 18 anos frequentem uma igreja. Mas não acaba por aí. A perseguição está mais perto do que imaginamos. Na América Latina, há 3 colocados na lista de 2022: Colômbia, Cuba e México. Cuba entrou na lista este ano, uma nação governada pelo Partido Comunista, onde as igrejas não têm voz.
É cada vez mais difícil obter o registro de novas igrejas, forçando os cristãos a operarem na ilegalidade. Apesar de toda perseguição, pressão e violência, os nossos irmãos têm uma garantia: eles não estão sós. Em Cristo, nós que somos muitos, fazemos parte do mesmo corpo e estamos completamente ligados uns aos outros. Isto é, estamos ligados aos cristãos perseguidos. Quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Junte-se a nós hoje e apoie os cristãos perseguidos. Graça e paz, tudo bem com vocês? Eu sou Maeli. Eu falei há uns dias atrás com as crianças e os adolescentes, compartilhei um pouquinho da minha experiência. Eu estou em um país que ele está na janela 1040. Caso alguém fique com dúvida na questão da janela 1040, pede para Ellen explicar para vocês, tá bom? Mas, neste momento, eu quero agradecer os que já estão orando por mim e quero pedir para que os que ainda não me conhecem, que a partir desse vídeo está me conhecendo, que você possa vir orar por mim. Por ser um país da janela 1040, é um lugar onde a gente precisa ter estratégia para se falar de Jesus. Então, eu peço que continue orando. Não existe apenas esse desafio, esse é um dos maiores, mas tem a questão da saúde. Eu mesmo, nesses 6 meses que eu tô aqui, eu já peguei 3 vezes malária, tive febre tifoide, que são as doenças comuns do país. Mas isso acaba parando a gente por um tempo no trabalho. Então, se for colocar assim para os irmãos os pedidos de orações, eu diria por proteção de Deus, por estratégia dele, para que a gente continue fazendo esse trabalho, pela saúde física, espiritual, mental, que é muito importante, que uma acaba acarretando na outra, e por mantenedores também. Eu falei para Ellen que eu considero essa igreja como a minha igreja intercessora, então que vocês continuem orando por mim e valorizem. Valorizem muito a questão de, no Brasil temos liberdade de falar do amor de Deus, de expressar o amor de Deus. Então valorize cada momento, cada oportunidade que você tiver, fale desse amor, fale desse Jesus, porque a gente tem essa liberdade aí. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Os que já oram, continuem a oração, e os que acabaram de me conhecer, me coloquem na oração de vocês. Deus abençoe grandemente. E Deus dando uma oportunidade, assim que eu voltar para o Brasil, eu quero muito visitar vocês. Deus abençoe.